Agora tá me ouvindo? Eita glória. E aí, como eu falei pra vocês, campanha do Salmo 91, ele confirmou comigo hoje. Ele confirmou de um jeitinho que me deu medo. Eu fui acordada meio inesperavelmente às quase 6 horas da manhã e quero mostrar pra vocês como eu fui acordada. Será que eu posso mostrar pra vocês como eu fui acordada? Um grande de um livramento, viu? Eu não sou de gravar, mas hoje eu tive que gravar porque tava tão pertinho de mim. E é lógico que eu matei, né, gente? Porque eu não ia deixar ela viva. Vou abrir pra vocês. Vem chegando, galera. Espírito Santo, traz as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Se encarrega de trazer as pessoas que precisam escutar essa palavra. Estão precisando de um alento, de uma paz, de proteção. Pessoal todo-poderoso dos exércitos que vêm a combater com nós. Coloque as armaduras de Efésios 6, tanto em mim quanto nas pessoas que estão iniciando essa campanha, Senhor, para que não sejam retalhadas. Vai visitando o Senhor com proteção. Vai visitando essas pessoas com proteção, Senhor Jesus. Vai visitando, Senhor Jesus, essas pessoas da forma que o Senhor acha que deve visitar. Espírito Santo, mas bem-vindo nesse lugar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu desligar aqui. Quem me conhece e conhece um pouco do meu testemunho sabe que não é a primeira vez que acontece isso comigo. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Foca. Acho que não tá aparecendo, né? Eu fui acordada com uma aranha às 6 horas da manhã, gente. Do lado do meu pé. E acredito que possa ter sido tanto um livramento quanto uma confirmação de Deus. Para que nós oremos o Salmo 91. Para que nós entremos na campanha do Salmo 91. Ele falava comigo, Suelen, tem pessoas que eu quero proteger. E eu sei que são só 3 dias. E pessoas estão acostumadas com muito tempo de live, às vezes 7 dias de live, de campanha, mas a minha campanha aqui funciona diferente, porque Deus usa cada um. Não dá pra ver, mas depois eu vou postar. Acordada às 6 horas da manhã com uma aranha, gente. Ela chegou a subir no meu pé. Chegou a encostar, mas não me picou. Aranha venenosa. E aí me faz pensar muito, sabe? Quantos livramentos Deus não dá pra gente, né? A gente é ser humano, a gente é tão pequeno. E às vezes até um animalzinho parecendo tão indefeso, que é uma aranha, ela pode causar um estrago na gente. A gente é tão indefeso, desse tamanho, né? São bichinhos que podem causar na gente.
estragos grandes. Sabe uma das coisas que me confortam? É saber que Deus ainda continua operando. Mesmo quando a gente não vê Ele. Porque é algo que a gente não vê. Mas sabemos que tem algo superior escutando as nossas orações. E protegendo a gente como se fosse debaixo das asas dele. Porque são livramentos pequenos para um, imensos para outro. As outras eu não cheguei a mostrar, os outros livramentos eu não cheguei a mostrar. Mas eu tenho certeza absoluta que vocês ficariam horrorizados. Logo no momento que eu estava sem os meus reflexos, que estava aprendendo a andar de novo, uma areia que estava do tamanho da minha mão. Você lembra, pastor? Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por sempre estar conosco. Em meio às aflições, em meio às angústias, em meio às tristezas, em meio aos perigos. Quantas vezes, Senhor, a sua mão não nos sustentou? Quantas vezes a gente achou que estava sozinho, mas a tua proteção estava sempre ali? Quão incontáveis, Senhor, são os seus milagres, quão incontáveis são suas maravilhas, quão incontáveis são tudo o que o Senhor faz pela gente, mesmo sendo tão imperfeitos, cometendo erros, o Senhor ainda cuida de nós. Jesus Cristo, o teu sangue é poder. Jesus Cristo, o teu sangue é poder. Jesus Cristo, o teu sangue é poder. Vai lavando agora cada pessoa que me escuta, Jesus, e que vai me escutar depois, com teu sangue. Pessoas ao qual o Senhor quer dar livramento de bala perdida, de acidentes, de bichos peçonhentos, de pessoas maldosas, de pessoas invejosas, livramento de pessoas ruins entrarem na nossa vida para fazerem algum tipo de mal. Te peço hoje, Jeová Sabaote, Deus dos exércitos, faz nossos inimigos voltarem de ré. Te peço hoje, Jeová dos exércitos, faz os nossos inimigos voltarem de ré e entenderem que estão lidando com pessoas que têm um Deus vivo.
que por 7 caminhos eles venham e por 7 caminhos eles voltem. Visita todas as mesas a quais os nossos nomes foram colocados. Todas as matas em quais os nossos nomes foram colocados. Em cada lugar que o nosso nome foi enterrado. Manda a tua comitiva de anjos para tirar, Senhor. Consagro a Ti o primeiro dia da campanha do Salmo 91, crendo, Senhor, que obteremos resposta, que as Suas asas protetoras estejam sobre nós. Boa noite, Fernando, você também. Que Suas asas protetoras estejam sobre nós. E que coloque anjos à nossa escolta, à nossa frente, atrás, do lado esquerdo e do lado direito. É fazendo um reforço, Senhor. Peço para todas as pessoas que moram em lugares perigosos, onde há deslizamentos de barranco, nesses tempos de chuva e alagamento, peço, Senhor Jesus, que visite esses barrancos, criando um muro espiritual e segurando, porque tem gente que não tem lugar para onde ir. Eu sei que tudo provém de Ti, que a chuva provém de Ti, que o sol provém de Ti. Mas tem filhos Seus, Senhor, que estão passando por grandes apertos, tendo que voltar tudo de novo para reconstruir o que a chuva perdeu, fez com que eles perdessem. E eu sei que a maioria da culpa, Senhor, não é culpa de Deus, é culpa do ser humano mesmo. Prima, boa noite. Paz do Senhor Jesus Cristo. Traz para nós, Senhor Jesus, livramento de pessoas ruins. Traz para nós livramento, Senhor, de armações e tramas. Traz para nós, Senhor, livramento de acidentes, de balas perdidas, Senhor. De acidentes caseiros, Pai, dentro de casa mesmo, de tombos, quedas. Vai nos protegendo, Senhor. Que o Senhor possa nos esconder debaixo da Sua poderosa e potente asa, Senhor. Que os Seus anjos possam nos cobrir. E que durante esse ano, o Salmo 91 se cumpra cada dia nas nossas vidas. Peço, Senhor, também proteção redobrada para as nossas crianças da maldade, idosos. Vai tocando, Senhor. A gente, como os meros mortais, a gente está o tempo todo suscetível a acontecer alguma coisa. Mas a gente tem que colocar na cabeça o seguinte, que enquanto Deus tem obra na nossa vida, Ele não deixa nada acontecer. E mesmo que tramem, que arquitetem, que armem, Ele não deixa acontecer.
Amém. Assim como o Senhor tem sido Deus do Salmo 91 na minha vida e na vida dos quais eu conheço, Senhor. Seja de pessoas ao qual essa live chegar e aonde não chegar também, Senhor. Aonde tem pessoas orando por pessoas, Senhor. Que essas intercessões possam ser ouvidas. Eu ligo, Pai, no céu para que seja no céu para que seja ligado na terra em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo no seu santo nome há poder. Jesus Cristo no seu santo nome há poder. Nos protege, Senhor, de doenças. Nos protege dessas doenças que têm aparecido por aí, Senhor. Vai aumentando a nossa imunidade, Pai. Tu é dono do nosso corpo, Tu és dono. E o Espírito Santo é templo. Vai tocando, Senhor, em dores aonde eu não posso tocar. Vai tocando aonde o médico não pode tocar. A Tua palavra é muito clara quando diz: pois para Deus não haverá impossíveis. E o Deus que nós cremos é um Deus que faz do impossível a sua especialidade. Quando as nossas mãos não conseguem, estou procurando aqui, viu? Quando as nossas mãos não conseguem alcançar, as mãos de Deus são especialistas em fazer isso. Mas a gente não pode limitar a Deus, assim como a gente é limitado. A gente é limitado e a gente pode ir até um certo limite. Mas Deus pode ir em 360 graus. Ele pode visitar o nosso passado, Ele pode visitar o nosso presente. E Ele já está no nosso futuro. Para quem gosta de pegar a Bíblia, pega a Bíblia comigo, fazendo um favor. Amém, Fernando. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas asas e debaixo, com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e brúquel. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia.
1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com seu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás ao pé o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, eu o livrarei. Poloei um alto retiro, porque conheceu meu nome. Você me invocará e eu lhe responderei. E estarei com você na angústia. E eu irei glorificá-lo. O Senhor lhe dará abundância de dias e mostrará a sua salvação. Em nome de Jesus, Fernando. Você tem noção do quão potente é essa oração? Eu tenho um monte de promessas dentro do Salmo 91. Bora ver? Ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. E nele, somente nele eu confiarei. Porque ele te livrará, é uma promessa, uma das promessas. Ele te livrará do laço do passarinheiro, uma promessa. E da peste perniciosa, segunda promessa. Ele te cobrirá com suas penas. O que significa cobrir com as penas? Já aconteceu com você eu vejo muito isso. Já vi de pessoas que ficavam invisíveis para o mal. Que Deus escondia debaixo das asas. As coisas de Deus podem ser maluquice para aqueles que não creem. Mas para aqueles que creem, sabem que Deus é capaz de fazer. Quando a asa do Senhor, as asas dele, com suas penas, as penas dele estão sobre você, as asas dele estão sobre você, é o momento que ele te oculta do mal. Aí às vezes você não consegue sair de casa, ou dá tudo errado para você não sair, você acaba desanimando. É assim que ele faz com a gente. E aí, ele te cobrirá com as suas asas, suas penas,
e debaixo de suas asas estará seguro. Ele está garantindo que debaixo das asas dele você tem segurança. A sua verdade é escudo e brúquel. Ele te cobrirá. Ele, ó, eu tô errando aqui, ó. Não temerás o espanto noturno, síndrome do pânico. Nada que venha te causar terror à noite. Ele não deixará que o inimigo alcance, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas uma das horas que Satanás mais gosta de atacar na mente da gente é quando ela está vazia ou quando a gente está dormindo. Em nome de Jesus, Fernando. Em nome de Jesus. Nem temerás a seta que voa de dia. Nem da peste que ande na mortandade, na escuridão. Nem da mortandade que assole ao meio-dia. 6 promessas já. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E ele diz para você, com os teus olhos, eu vou te dar vida. Eu vou te dar longevidade para você ver. A recompensa daqueles que tramaram, armaram, arquitetaram contra você. E isso não é vingança. Isso é um modo de ver que Deus é justo. E Ele está falando para você, eu estou te prometendo que diante dos teus olhos você vai ver justiça acontecer. É uma promessa do Salmo 91, mais uma delas. E aí, na nossa oração a gente diz, porque Tu, Senhor, é o nosso refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Mas uma promessa, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará na sua casa. Porque aos seus anjos, mais uma promessa, dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos. Não importa onde, em todos os seus caminhos o anjo do Senhor vai te guardar. E se necessário o esconder debaixo das asas, Ele fará. E quando você estiver fraco, Ele te sustentará nas mãos. Para que por causa do cansaço da caminhada, pelo tempo de espera, os teus pés não venham tropeçar em alguma pedra. E você terá autoridade para pisar o leão e a áspide. Colocará debaixo dos seus pés o filho do leão e a serpente. Colocará debaixo dos teus pés o filho do leão e a serpente. E a serpente, no Antigo Testamento, Satanás. Satanás já está debaixo dos nossos pés. Ele não tem poder sobre a nossa vida. Ele não tem poder sobre a nossa família.
Ele não tem poder sobre a nossa saúde. Ele pode sim até tentar tocar, igual fez com Jó. Mas o êxito dele vai ser zero. Sabe por que o êxito dele vai ser zero? Porque quem garante é Deus. E Deus não mente. O homem pode mentir. A mulher pode mentir. Mas Deus não mente para você. E tudo que Ele está te prometendo nesse Salmo 91, eu creio em nome de Jesus Cristo que irá se cumprir em 2026 na sua vida. E que você será protegido, especialmente por Jeová Sabaote, que Deus dos exércitos celestiais. Eu creio em nome de Jesus. Creio que Ele não mandou levantar essa oração à toa. Nenhuma das vezes que Deus pede para que a gente levante orações são à toa. Assim como hoje Ele me livrou de uma picada de uma aranha, que assim que eu acordei, dei de cara com a bicha na minha frente, assim Ele fará com você. Eu costumo dizer, eu conto o testemunho de que Deus me livrou de uma serpente. Não é uma primeira vez. Quando eu era pequena, minha mãe estava me amamentando e ela começou a se arrepiar inteira. A gente ainda morava na casa da minha tia. E quando ela começou a se arrepiar, quando o toco que ela estava sentada comigo, me amamentando, foi tirado, lá embaixo havia uma coral. Repreendido em nome de Jesus, Deus tomando conta, Deus trazendo livramento, Fernando. E creia, porque eu estou aqui na frente só como a intermediadora. Lembra, pastora, aquela vez, pastora, você lembra? Cara, eu não posso falar que Deus do Salmo 91 e o Deus da Bíblia não existe. Eu não posso negar esse Deus, sendo que todos os dias eu tenho milagres extraordinários com Ele. Depois, quando eu encerrar a live, eu vou postar o vídeo da aranha que estava do meu lado, do lado do meu pé e não me mordeu. Graças a Deus, outra aranha venenosa. Você lembra, pastora? A gente tinha marcado em determinado horário. E aí a gente começou a se atrasar. Quando quando a gente estava passando, eu e ela, mas a irmã dela passando na rodovia, movimentada, a roda do carro se solta. E a poucos metros, 2, 3 metros, a roda era para ter vindo direto, ela bateu, ela deu uma curva e bateu. Era pleno ano novo, dia 31. Então Deus ainda faz. E se Ele te trouxe aqui, Ele vai fazer na sua vida. Porque primeiro que Ele está prometendo para você que te dará longevidade. Longevidade de dias. Diz que a sua vida será longa. Que você contemplará com os teus olhos o castigo daqueles que se levantaram contra você. Que te humilharam, que te massacraram, que te perseguiram, que tocaram na sua unção. E aí foi a parte que Ele cumpriu na minha vida, né?
Pisarás o leão e a áspides, calcará aos pés o filho do leão e a serpente. Todo mundo sabe da serpente que estava dormindo do lado da minha cama, em pleno domingo, Senhor. Mais um livramento, mais um bicho venenoso. Esse é o nosso Deus. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Quando você me invocar, eu te responderei. Estarei com você na angústia. Nosso Deus é amor, Fernando. Ele também é justiça. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nada é mais perigoso do que um ser humano que resolve deixar a justiça na mão de Deus. Eu costumo dizer que quando alguém se levanta contra a minha vida, porque eu sei a intimidade que eu tenho com Deus, e acredito que tenha, as pessoas que estão aqui também têm intimidade com Deus. O meu coração, ele se enche de temor. Porque eu sei o que Deus é capaz de fazer por aqueles que têm intimidade com Ele. Que dobram os joelhos. E o negócio... E Ele te livrou, não foi, Fernando? Glória a Deus. Dar-lhe-eis abundância de dias. Ela vai viver muito ainda. E além de tudo, ele está falando para você que você não morrerá sem ser salvo. Olha isso. E lhe mostrarei a minha salvação. Eu vejo amor e cuidado o tempo todo no Salmo 91. Eu lembro que quando eu era mais nova e passava por bullying no colégio, porque eu era gordinha, também eu era diferente. Eu nunca fui igual às outras pessoas. E por muitas vezes eu atrasei os meus estudos por causa de gente má. Confesso que era para ter terminado os estudos antes, mas não consegui. Mas também acredito que terminei na hora certa e no momento certo. Porque quando eu retomei com mais vontade de viver. E eu retomei com mais vontade de vencer. E terminar o terceiro ano para mim, ou parar no meio da caminhada, não era a opção. Por isso eu aguentei os deboches. Por isso eu aguentei
as gargalhadas, o meu nome rodando pra lá e pra cá, e aguentando tudo isso em silêncio. E quando você... Hoje eu tenho mania de dizer que eu deixo Deus responder por mim. Quando alguém vem virar pra mim e falar quem ela pensa que é? Sim. Quem ela pensa que é? Que Deus te responda quem eu sou. A palavra de Deus diz que o justo ele não perde tempo se justificando. Então se você não fez, não perca tempo se justificando. Porque uma hora na frente ali, eles vão descobrir quem estava errado, vão descobrir quem estava falando a verdade, vão descobrir quem estava mentindo. Não vê uma história muito clara, que não tem nada a ver com o Salmo 91, que é a história de Daniel na cova dos leões. Daniel entrou dentro da cova dos leões, jogaram Daniel dentro da cova dos leões por causa dos deuses que ele servia. Ele saiu ileso. Já os inimigos dele não chegaram nem na metade da cova dos leões e foram estraçalhados. A balança de Deus é tão justa. Então, às vezes, a gente tem que pensar quando a gente pede justiça também, porque a gente, às vezes, acha que a gente está certo e, às vezes, a gente está errado. E Deus, a justiça dele pode até tardar um pouquinho, mas falhar, ela não falha, não. Sabe o que Deus me mostra? Deus me mostra uma balança. Uma pessoa sendo pesada na balança. E aí me mostra do outro lado, em miniatura. Não sei se vocês vão conseguir me entender. Em miniatura, um monte de pessoas, mais de 6, 7 pessoas, em uma balança só. Acredito que tenha sido alguma injustiça que aconteceu. Só que por mais que a lógica humana seria a balança levantar. Concorda? Pesar e levantar. E aquela pessoa, única pessoa que está na balança, ficar em destaque. Mas não. A imagem que ele me dá é a balança pesando. E aonde tem muitas pessoas, essa balança se elevando. E ele me diz que essa elevação são das pessoas que ficaram em falta. Contra uma pessoa só, essas pessoas ficaram em falta. Executando uma grande justiça. Essa é a imagem que ele me dá. Ouve, Senhor, os seus filhos. Eu não sei para que eles vieram aqui hoje.
Com qual intuito dentro do coração eles vieram aqui hoje? Mas a sua palavra diz: aonde dá 2 ou mais reunidos em meu nome, e acredito reunidos no mesmo propósito, assim acontecerá, aqui tu estarás. Eu quero juntar a minha fé, juntamente com a fé dessa pessoa, para que aconteça o que o coração dela deseja, se for assim da sua vontade, Deus. Venho aqui em posição de pecadora, admitindo que eu nada sou diante da sua presença. Mas em oração e submissão, pedindo para que o Senhor atenda, se for da sua vontade, o desejo do coração dessas pessoas. Joga, Senhor, o nosso dia no mar do esquecimento, as nossas falhas e faltas. Joga no mar do esquecimento. E que a nossa oração, Senhor, possa ser levada diretamente para o Senhor, pelos seus anjos. Eu encerro o primeiro dia do Salmo 91, da campanha do Salmo 91, crendo já obter resposta desde o primeiro dia. Afasta de nós aquelas pessoas que nos querem mal. Afasta de nós tudo que é abusivo e tóxico. Afasta de nós tudo aquilo que não veio para cooperar com os propósitos de Deus na nossa vida. Que os nossos inimigos fujam pelos caminhos que eles vieram, por 7 caminhos eles fujam. E que Jeová Sabaote lute nos exércitos, juntamente com os exércitos celestiais, em prol das nossas causas que estão sendo levadas a Ti, Senhor. Eu selo o primeiro dia da campanha. Entrego na mão dos Seus anjos para que seja entregue diretamente a Ti, Todo-Poderoso. Crendo que nesses 3 dias essas pessoas estarão protegidas debaixo das Suas asas. Amém? Isso. Vai pedindo. Tudo que é ruim afasta de mim. Tudo que me junta ao Seu próprio, traz para perto de mim, Senhor. Eu quero tudo que é bom. Me apresenta Seus amigos, Senhor. Me dá uma sensibilidade maior para ouvir a voz do Espírito Santo, quando é para eu ir no lugar e quando não é para eu ir. Vai me dando um livramento assim também, Senhor, e que eu possa ser obediente à voz do Espírito Santo. Eu amo fazer isso, Fernando. Repete comigo. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre a minha casa.
O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus Cristo tem poder para afastar todo o mal. O sangue de Jesus Cristo tem poder para lavar todos os lugares aonde meu nome foi colocado. Visita, Senhor, e desfaz tudo que foi feito no meu nome. Que os meus inimigos percam dinheiro à toa. E que assim, como ficaram observando Paulo de longe, ao ser picado pela serpente, esperavam que ele inchasse e morresse. Mas ficaram sentados esperando, porque o Deus de Paulo é vivo. Amém. Que Deus te abençoe e te proteja e te livre de todo mal. Eu encerro hoje o primeiro dia da campanha do Salmo 91, crendo obter resposta. Honra a fé de todas as pessoas que ficaram aqui comigo, Senhor, e pessoas que vão me escutar depois. Que você tenha uma noite de sono reparador. Que Deus possa te proteger e te livrar de todo mal. Que Ele possa te esconder debaixo das asas dEle e te dar sabedoria e discernimento para você desviar das armadilhas de Satanás. Amém? Que Deus abençoe, meus amores. Amanhã eu volto com o segundo dia da campanha. Deus abençoe, viu?